Capítulo 25. Se um monge peregrino vindo de uma região distante quiser viver como convidado do mosteiro, que seja recebido por todo o tempo que desejar, desde que esteja contente com os costumes do lugar como os encontrar e não perturbe o mosteiro com exigências supérfluas, mas esteja simplesmente contente com o que encontrar. Regra de São Bento, capítulo 61. Durante os 2 meses que a Madre Iridia Silentia passou na corte do Papa Amém II em Nova Jerusalém, um dos informantes do Papa chamou sua atenção para o fato de que esta princesa da Igreja e noiva de Cristo visitava a Hidrea de Chardin, sua casa de detenção 3 vezes por semana, todas as semanas. Ele hesitou em investigar isso, pois qualquer um que notasse ou se importasse presumia que a Madre Iridia estava praticando terapia espiritual ou ensinando a moça a edição mais recente do Catecismo, reescrita e promovida pelo Papa Amém, e a edição já condenada como herética por vários bispos orientais. Logo ficou claro para o carcereiro que a moça desejava se juntar à comunidade religiosa de Iridia. Isso não causou alarme, e apenas Bramponi se agitou e ficou inquieto. Prisioneiros frequentemente se convertiam à religião na cadeia. O prefeito Dion, como comandante em chefe das forças insurgentes na província, estava ausente na maior parte do tempo, e o único interesse de Slojon na religião era como uma ferramenta a ser usada na governança dos homens. Quando a Hidrea fez seus votos simples como freira da Ordem de Nossa Senhora do Deserto no sábado, 12 de agosto, a Madre Iridia visitou o Papa e queixou-se de que o governo secular de Nova Jerusalém estava mantendo uma de suas freiras na prisão. Bramponi sorriu e mandou chamar Slojon. Você está mantendo a irmã Clara de Assis detida por ofensas não especificadas, disse Amém II. Messer, devo lhe dizer que você não tem jurisdição sobre religiosos. Eu nem conheço uma irmã Clara de Assis, Santo Padre. Você a conhece como a Hidrea de Chardin, disse Bramponi. Ela se tornou freira na festa de Santa Clara na semana passada e, por isso, a Madre Iridia a nomeou Clara, que é como ela será chamada em seu claustro. Slojon gaguejou. As ofensas dela não são não especificadas. Ela violou a lei ao deixar a comunidade sem uma permissão do escritório do prefeito. E ela é suspeita de espionagem. Ela é inocente de espionagem contra este reino, para meu conhecimento certo, rosnou Bramponi. Quanto à sua outra reclamação contra ela, a Igreja ensina a obediência ao governo legitimamente constituído, como o seu. Como ela admite sua culpa em desobedecer à lei enquanto esta estava em vigor, prometo-lhe que ela será sentenciada apropriadamente por mim por essa ofensa. Devo observar, no entanto, que você não está mais aplicando a lei que ela quebrou. Isso é assunto seu. A irmã Clara é assunto nosso. Você deve liberá-la imediatamente para um tribunal eclesiástico. Você bem conhece as sanções incorridas por usurpar a jurisdição da Igreja. Meu predecessor de amada memória excomungou o próprio imperador de Texarque por prender a mim e ao meu secretário. Então esse é o truque. Bem, não funcionará comigo. Slojon virou-se e afastou-se da audiência papal com o mínimo de cortesia. Bramponi redigiu imediatamente uma carta a todo o clero das Sucamintes ordenando que os sacramentos fossem negados ao filho do prefeito até que ele obedecesse a ordem de liberar a irmã Hidrea Santa Clara sob a custódia da Cúria.
O Papa sabia que Slojan não daria importância a tal sanção, exceto pelo efeito humilhante da má publicidade quando a carta fosse postada com destaque para que todos lessem em todas as igrejas nas montanhas. Ainda assim, Slojan não cedeu até que seu pai retornasse da batalha uma semana depois. John conferenciou com o Papa. Primeiro discutiram a guerra na província, que havia estagnado em torno do meridiano 98. Depois discutiram a Idrea. Independentemente do que pudesse acreditar privadamente, John era um católico público. Após a conferência, ele liberou a irmã Clara sob a custódia da Madre Iridia Silentia, ODD, que se tornou sua advogada de defesa. As sanções contra o filho do prefeito foram retiradas. Em um movimento incomum, o Papa permitiu que Slojan auxiliasse o professor Abraha Cardeal Lincoln como inquisidor e promotor. O resultado era inevitável, e o único ponto em disputa tornou-se a sentença a ser imposta à freira pelo Sumo Pontífice. Bramponi notou que a beleza da irmã descalça que estava diante dele não havia sido diminuída pela maternidade, nem completamente obscurecida por seu hábito grosseiro. Ela estava radiante, sorrindo levemente para ele, e seus olhos estavam atentos e sem medo. Isso era ruim. Implicava que houve uma conspiração, e ela funcionou. Slojan já sabia que tinha sido enganado, mas ele notou o sorriso leve. Assim falou Amém II, com alguma tentativa de severidade: Irmã Aidrea Santa Clara de Assis, você é enviada para a custódia permanente da Cardeal Silentia. Por sua ofensa contra as leis de Nova Jerusalém, uma autoridade secular legítima, sentenciamos você a cruzar o Rio Breve e passar o resto de sua vida em exílio lá, ou até que sua sentença seja comutada pela Santa Sé. Caso você cruze o rio novamente de sul para norte, incorrerá em excomunhão pelo próprio ato de fazê-lo. O sorriso de Aidrea não mudou. A sentença imposta não era diferente daquela que seus votos impunham. Ela aproximou-se lentamente e ajoelhou-se para beijar o anel de seu juiz. Onde está o Blacktooth? Ela sussurrou. Bramponi suprimiu um riso diante de sua audácia e sussurrou de volta: eu não tenho ideia. Assim aconteceu que a senhora cardeal partiu de Nova Jerusalém com a irmã Aidrea Santa Clara e as 3 freiras que haviam sido suas conclavistas em Valana. Uma carruagem foi providenciada, e 4 soldados montados foram designados para escoltá-las por todo o caminho até o Rio Breve. No último minuto, Iridia fez outra visita ao Papa e docemente pediu permissão para fazer uma parada de descanso na abadia de Liboites, um desvio que não acrescentaria mais do que alguns dias à jornada. Bramponi olhou para ela surpreso. A cardeal Silentia tinha quase a sua idade, ainda magramente bela e cheia de charme, se não de graça, mas agora ele via que ela estava sendo encantada por Aidrea. Ela quer saber se Blacktooth voltou para a abadia, suspirou o pontífice. Isso me ocorreu, Santo Padre. Mas a casa de hóspedes lá é adequada e segura. Os irmãos e minhas irmãs se verão apenas na igreja, se tanto. Muito bem, mas se você a perder, ambas estarão em apuros, disse ele. Sua permissão baseava-se na crença de que nem Blacktooth nem o abade Olshoen queriam se ver novamente. No entanto, se encontrar o irmão Street George em qualquer lugar, diga-lhe que exijo sua presença aqui imediatamente. Iridia ajoelhou-se e retirou-se. Isso foi 3 semanas antes de a carta de Nimmi chegar a ele vinda de um campo de batalha nas planícies orientais.
Bramponi achou a carta irritante e disse ao mensageiro: diga a ele para honrar o festival do abate e depois me entregue o traseiro dele. Mas assim que disse isso, veio ao Papa Amém segundo uma visão instantânea do futuro de Blacktooth em choque ao saber do chamado repentino de Aedrea para a religião e da sentença que o Papa passou sobre ela. Choque e talvez fúria. Ele resolveu não ver o monge imediatamente após sua chegada. Que ele ouvisse sobre isso de Kundo, Jinhuvan, Voshin e dos 2 secretários orientais que herdou do cardeal rei. Eles entendiam seus motivos e sua necessidade. O irmão Street George acabaria por aplicar sua veia religiosa à sua fúria e, então, seria seguro para o Papa vê-lo. O final de setembro chegou, e Blacktooth ainda não havia chegado ao Vaticano de cabana de madeira do Papa Amém II. Sua Santidade engoliu o resto de seu conhaque, pôs os calcanhares sobre a mesa, recostou-se e sorriu para seu guarda-costas idoso. Uma única vela iluminava o escritório particular de Bramponi no Palácio Papal com suas paredes de tracos e chão de argila cozida, mas havia uma lua cheia excepcionalmente brilhante brilhando através das grandes janelas ao sul, e tudo parecia brilhar em sua luz, incluindo os rostos do Papa e do guerreiro. Machado, você sabe o que é amanhã? Quinta-feira, dia 29, Antidade. É uma festa de São Miguel, o comandante em chefe das hordas celestiais. Eu pensei que fossem as hóstias celestiais. Não, não? Todos os anjos são nômades e existem hordas deles. E o que tem isso, Antidade? Machado, a Catedral de São Miguel Anjo da Batalha fica na cidade de Anegan e pertence a Orion Benefez. Para ele, amanhã é um dia de pompa e missas solenes. E eu celebrarei a mesma missa de uma forma silenciosa. O evangelho do dia são os primeiros 10 versículos de Mateus 18, e à primeira vista parece não ter relação com o arcanjo Miguel. Nele, Jesus chama uma criancinha para junto de si e conta como todos devemos nos tornar criancinhas novamente antes de podermos entrar no céu. Não é estranho? Não, para as crianças a espada do anjo da vida. Bramponi fez uma pausa. Ele sabia o que Machado queria dizer, mas que maneira ímpar de dizer. Um velho judeu me disse uma vez que este, o nosso anjo da batalha, é o defensor da sinagoga, assim como o vemos como defensor da igreja. É, claro, de seus filhos. Isso explica a escolha do evangelho, eu acho. Mas você sabe que um bando de velhas mulheres nômades me casou com Abu Regum, o urubu da batalha. Acredito que tenha mencionado isso várias vezes, Antidade. Espero que seja um casamento feliz. Oh, é. Estamos vencendo a guerra, eu acho. O Papa serviu-se de outro cálice de conhaque. Mas sinto-me estranho rezando para Miguel agora. Espero que o comandante dos exércitos angélicos me perdoe. Foi um casamento forçado. Devo me desculpar por imaginar o anjo da batalha de Benefez enfrentando minha esposa pássaro sobrenatural. Não? Oh, você tem uma opinião. Era uma pergunta retórica, Machado, mas por que você diz não? Porque o anjo e o urubu são o mesmo. Eu gostaria que tivesse dito que eles estão do mesmo lado. Você nunca será um cristão, não é, Voshin? É, no entanto, você tem certas percepções chocantes. Fale-me sobre Mankiller novamente algum dia. Novamente. Não me lembro de ter lhe falado sobre ele uma primeira vez, Antidade.
Não, eu apenas ouvi parte do que você estava dizendo ao Blacktooth um dia. Quem é Mankiller? O compassivo. Suas letras maiúsculas eram audíveis. Bramponi olhou fixamente para ele sob a luz do luar e se perguntou. Volshin acrescentou, um ditado antigo entre meu povo diz, a espada que mata é a mesma espada que dá vida. Tome outro cálice deste bom conhaque da montanha. Mas a quem uma espada já deu vida? O machado recusou o conhaque. Sempre que há uma luta, a espada dá a morte a um homem e a vida ao outro. E vida à sua família, aos seus servos e ao seu senhor. Sim, suponho que sua espada tenha me dado a vida uma ou duas vezes. O ditado é menos que profundo, porém. Algumas coisas que você diz fazem muitas pessoas pensarem que você confunde Deus e o diabo, Volshin. Espero que santidade não esteja entre elas. Não, mas o que você diz à acusação? Eu a nego. Como posso confundi-los? Vejo que eles não são dois. Bramponi riu. Machado, você alguma vez teve aulas de paradoxo com o Papa Amens Pecklebard? Não, mas ele gentilmente falou comigo algumas vezes. O senhor diz que eu nunca serei um cristão. O capataz diz o mesmo. Mas se eu pudesse ter sido aluno de São Pecklebard, eu poderia ter me tornado um. Você acabou de canonizá-lo. Esse é o meu trabalho. Você é um ateu. Oh não, eu honro todos os deuses. Quantos pertencem a esse todos? Incontáveis. E um? Que sem sentido. Antidade, deixe-me ouvi-lo contar até um. Um? Apanutei para esse um. Bramponi moveu-se inquieto. Finalmente, ele tocou o dedo indicador contra a têmpora. Volshin riu baixinho. Errado. O senhor teve que pensar sobre isso por tempo demais. E o senhor não contou até um. O senhor contou a partir de um e parou. O um é incontável. O Papa mudou de assunto. Ele não era um místico, mas parecia atrair místicos. Pecklebard, Blacktooth e Volshin todos tinham um traço disso, e todos eram bem diferentes. Ele estava fascinado, mas não compreendia. Em meados de setembro, na cidade de Anegan, o imperador reuniu seus generais e mostrou-se exultante com as armas capturadas. O fogo não as havia arruinado para estudo, apenas para o uso. Coronhas e empunhaduras foram queimadas, alguns cilindros explodiram e alguns canoas foram entortados pelo calor e pelo estouro de barris de pólvora. Piu-Piu as manuseava com carinho, e suas mãos estavam pretas de fuligem. De acordo com seus armeiros, seria possível começar a duplicar esta arma da costa oeste assim que pudessem equipar as ferramentas, produzir os tipos certos de aço, encontrar cobre para fazer o latão para os cartuchos se suas forças pudessem resistir por tanto tempo. Enquanto isso, o almirante Efondolai, Carpious Rabre, já estava equipado com várias dezenas das armas de repetição. Logo ele e Exitloit, aquele que as tropas chamavam de Nariz de Madeira, começariam suas incursões ao norte do Misri. As forças de Texark vestidas com peles de lobo, disfarçadas de foras da lei sem mãe, causariam estragos suficientes nas mulheres e cavalos nômades deixados para trás para atrair o flanco esquerdo da cruzada do antipapa. Almirante, protestou o general Goldain. Eu pensei que Carpe tivesse sido nomeado marechal de campo. Almirante por enquanto, respondeu Piu-Piu. Um almirante é um pirata com uniforme,
e um pirata não pensa em termos de capturar território. Seu método de guerra é perfeitamente adequado ao oceano de grama que é a terra natal dos nômades. O tempo, assim como o terror, estava do lado do imperador. Os exércitos opostos do Papa e do Império, da Igreja e do Estado, estavam entrincheirados em margens opostas do Washitó, e era mais fácil para Filipe alimentar seus homens do que para Amém II alimentar os seus. Além disso, Bramponi contava com forças que não controlava. O antipapa pensa que detém a lealdade eterna da Horda Vildug, mas eu não tenho tanta certeza, disse Filipe aos seus generais. Dizem que o Charfosso lema as pegadas do falso Papa, mas Ganoslichur parece ter se elevado acima de seu partidarismo Vildug para se tornar o Charf dos Charfs, por assim dizer, de todas as três hordas. Até mesmo o Charf de Menlight presta respeito ao seu senhor, e sabemos como o Jack Rabbit se lançou em seus braços e se levantou contra nós. Sem dúvida, Eutur é tanto nosso inimigo quanto seu irmão Halter, mas ele é cauteloso, é inteligente, é razoável. Ao contrário de Gan, ele não é cristão. Podemos ser capazes de negociar. Não tenho certeza se o senhor quer dizer o que parece estar dizendo, senhor, disse o padre Coronel Potskar. O senhor fala como se o cristianismo exigisse submissão a um falso papa. Não, Patsy. Apenas significa que o Charfeutur, sem cristianismo, não se importa com disputas internas da igreja. Portanto, ele está livre para negociar. Alguns dias depois, a alegria de Filipe Arco ultrapassou todos os limites e ele dançou um pequeno sapateado de 3 segundos em seus aposentos particulares quando seu tio Orion veio até ele com a notícia de que Sorli Cardeal Naunhat havia desertado do serviço do falso Papa. Seu sapateado parou quando ele percebeu que deveria ter ouvido a notícia sobre Naunhat antes de seu tio. Porque o comandante que aceitou sua deserção não relatou a mim, ele exigiu. Fiz um acordo com Sorli enquanto ele ainda estava em Valana, e fiz com que o guarda da fronteira o honrasse. Eu tive conhecimento prévio de que ele estava vindo, porque ele concordou em cruzar apenas se minha arquidiocese lhe concedesse santuário. Bastardos! Vocês subvertem meus próprios militares. Cabeças vão rolar. E ele quer santuário de quem? De mim, latiu Filipe. Claro. E não acho que você levará a cabeça do padre Coronel Potskar ou a minha. Droga. Porque, comigo o cardeal estaria completamente seguro. Eu lhe daria um jantar de estado. É disso que ele tem medo. E de você, ele estaria a salvo de danos, mas não de interrogatórios. O que ele tem a esconder? Tudo. Ele está aqui para se separar desse maníaco nas montanhas ocidentais, não para traí-lo. Ele não dará auxílio nem conforto a nenhum dos lados. Ele é neutro, mas apenas sob minha proteção. O imperador puxou seu lóbulo da orelha nervoso e caminhou por um tempo. Por Deus, disse ele finalmente. Quando tudo isso acabar e vocês elegerem um papa de verdade, quem escolher? Quem melhor do que um cardeal que permaneceu íntegro, mas neutro? Ele virou-se para observar o rosto do arcebispo e riu imediatamente. Tio Orion, você é acusado de muitos maus hábitos para ser o próximo Papa. Tenho certeza de que as acusações são falsas, mas ele deu de ombros. Sim, disse Benefez. Suponho que Sorli tenha pensado na calúnia de Oiduk. Trate-o bem, tio,
mesmo que tema a ambição dele. E deixe-me visitá-lo em seu palácio. Convide-nos a ambos para jantar com você. Não a menos que ele esteja confortável com a ideia. Se ele estiver confortável, eu o convidarei. Caso contrário, você nem sequer receberá uma explicação. O convite para jantar no Palácio Arquidiocesano chegou a Filipe após apenas 3 dias. O imperador aceitou ansiosamente e acolheu calorosamente o dissidente Naunyat na cidade de Anegan. Mas ele começou a interrogá-lo assim que seu tio se retirou brevemente após uma mensagem sussurrada pelo subdiácono Torrildo. Bramponi está sob sentença de morte suspensa em todo o império, disse Filipe ao oregoniano assim que Benefez estava fora do alcance dos ouvidos. A própria eleição dele foi um ato de guerra da Igreja Valanense contra Texarque. Se ele for pego, irá para a máquina de cortar cabeças. Ele não deveria culpá-lo por lhe dar as costas. Não, senhor. Mas o senhor chama a eleição dele de ato de guerra pelo clero de Valana, e eu ajudei a elegê-lo. Nós não pensamos nisso como declarar guerra ao Senhor, posso lhe dizer isso. O clero de Valana o elegeu, você diz. Não o colégio sagrado. Senhor, no exílio, o clero de Valana é o clero de Roma. O colégio sagrado é o clero de Roma apenas porque cada membro mantém uma igreja romana ou valanense. Mas em uma situação de emergência, o clero da diocese romana elege seu próprio bispo. O colégio foi um desenvolvimento posterior na história da Igreja. Eu me perguntava como vocês justificavam esse chamado conclave. Acredito que foi justificado. Mas depois, foi Bramponi quem abandonou a cúria. O Senhor pode pensar nesta guerra como apenas dele, embora outros a reivindiquem e a persigam. Eu estava em Valana e não fui consultado antes de ele proclamar uma cruzada. Eu nem tenho certeza de que sua guerra seja justa, muito menos santa. E, no entanto, dizem-me que houve um conselho de guerra antes da eleição e que você compareceu. E como é que você se juntou à tentativa de Shuntaradala de levar armas ao vale? Eu apenas o acompanhei pelas planícies, senhor. Deixei-o antes que a batalha começasse. Sim, bem, diga-me isto. Há quanto tempo Bramponi começou a acumular um arsenal na Cordilheira Sucamin? O cardeal Benefez não lhe disse que eu não responderia a perguntas sobre assuntos militares. Eu não sou um espião. O arcebispo Benefez retornou à mesa e, tendo ouvido a última troca de palavras, começou a repreender seu sobrinho por quebrar a promessa de não importunar o cardeal de Oregônia. No entanto, o imperador foi embora feliz naquela noite. A deserção de Sorli Cardeal Naunyat, agora um convidado no palácio episcopal de seu tio, adicionou respeitabilidade à causa de Filipe. Mesmo que Naunyat tenha recusado ser entrevistado pela inteligência e deixado claro que se considerava igual ao seu anfitrião, o imperador estava encantado com a perspectiva de estabelecer boas relações com os oregonianos, que eram o povo de Naunyat. Foi o movimento estranho de um cavalo no tabuleiro de xadrez continental, 2 casas para o oeste e uma para o norte. Oregônia não ficava longe do que o imperador concluíra ser a fonte de armas de Bramponi na costa oeste. O homem possuía terras lá e recebia rendas delas. Filipe concederia presentes ao governante oregoniano o mais rápido possível após a vitória, fosse quem fosse esse governante naquela época. A leste, enquanto Adala preparava sua expedição de Valana, antes do tempo da colheita,
o rei dos Tennessee aproveitara-se dos problemas do prefeito com o gafanhoto e com o exército de Brampton na província. Ele atacou o estado fantoche de Timberland de Texarkana na margem leste do Grande Rio. Pilpiark enviou seus soldados regulares através do Grande Rio para expulsar os Tennessee de seu aliado queimado e saqueado. Mas os Tennessee os esperavam, eles recuaram para montanhas impenetráveis, as quais o general de Texarkana decidiu então penetrar. Brampton, no devido tempo, soube sobre esses batalhões, que constituíam um regimento de astutos lutadores de montanha. O Papa enviou um mensageiro para expressar seu desejo de que os Tennessee pudessem encorajar as tropas de Texarkana a estender sua permanência no leste até a primavera, por um mínimo de confrontos hostis necessários. O mensageiro carregava a mensagem como uma tatuagem codificada em sua virilha, e ele era gordo demais para se curvar o suficiente até mesmo para vê-la sem um espelho, e ele não possuía a chave do código de qualquer maneira. Brampton não se preocupou com ele, parecia não haver motivo para torturar o mensageiro. No entanto, agentes da inteligência imperial o capturaram e o atormentaram até que ele revelasse que a tatuagem era uma mensagem para os Tennessee, e o atormentaram mais um pouco para estabelecer sua ignorância do código. Os homens daí decidiram não matá-lo, mas o amarraram a uma mesa de operação e removeram a mensagem com uma faca de esfolar. Ele ficou então livre para ir, mas não podia caminhar por causa da dor entre as pernas. Salgaram a pele, pregaram-na em uma tábua para secar e a enviaram para a cidade de Anegam para estudo. A faca de esfolar não havia sido esterilizada, e o mensageiro gordo do Papa morreu de septicemia. Ao saber do destino de seu mensageiro, Brampton pôde apenas lançar mais sanções eclesiásticas sobre um Pilpiark Anegam já excomungado e anatematizado e seu tio, o apóstolo da amizade platônica e outros desvios da ortodoxia. Voschin fez o possível para consolar seu mestre. Parece-me, Antidade, que os Tennessee farão o que o Senhor pediu de qualquer maneira. Então minha mensagem sacrificou o mensageiro desnecessariamente. Voschin ficou em silêncio, lembrando que seu mestre, mesmo que compartilhasse da indiferença do guerreiro pela vida e pela morte, nunca se permitiria perceber isso. Quão mais simples deve ter sido gerenciar uma guerra com os métodos de comunicação da Magna Civitas. Nossos generais recebem nossos comandos se é que os recebem semanas depois de os enviarmos, e até lá a situação geralmente já mudou. Sim, Antidade, e é por isso que, na tradição do meu povo, um general em campo é obrigado a considerar os comandos de seu imperador apenas como um conselho paterno, a menos que esteja lutando muito perto da corte imperial. Quanto a Magna Civitas, o irmão Street George me disse que os generais naqueles dias se queixavam amargamente porque os comandos dos governantes eram tão numerosos e vinham tão rápido que a guerra era mal administrada pelos políticos. Veja o que aconteceu com a Magna Civitas. Eu não deveria tentar dizer aos Tennessee o que fazer. Voschin ficou em silêncio novamente, e Brampton sorriu. Machado, se dependesse de mim, você seria o comandante da operação na província em vez do Magister Dion. Não tenho ambição de comandar um exército, Antidade. Foi em novembro que Blacktooth chegou mancando as montanhas navedas com o dedão do pé dolorido e na companhia de Aberloth e um filhote de onça glep com uma orelha azul e o crânio meio calvo. Ele fora roubado de sua montaria por foras da lei depois que sua escolta Vildogo deixou na rodovia papal,
e então Aberloth que retornara primeiro a Valana e depois pegara a rodovia ao sul na esperança de ver a irmã de Jaeses novamente encontrou-o gemendo e semiconsciente, com um filhote faminto sugando seu dedão do pé ensanguentado. Quando chegaram ao posto de controle militar em Art Hollow, o nome de Blacktooth foi encontrado na lista de pessoas admitidas dos guardas, mas o nome de Aberloth não estava. Ele esteve aqui comigo no ano passado, e ambos estávamos aqui como emissários da secretaria em Valana. Não há nenhum Aberloth na lista. E não acho que ele seja um dos nossos. Nem eu. O guarda olhou estranhamente para o monge. Não? Eu poderia jurar. Aberloth caiu na risada. Você é um espectro, Nimue. Eu sei disso desde que a Hydrea contou para Anala que você era. Blacktooth gaguejou. Para o guarda, ele disse, eu me responsabilizo pelo idiota. O guarda chamou um oficial. Blacktooth foi obrigado a assinar uma garantia como custodiante de Aberloth. Se ele quebrar qualquer lei, você sofrerá a punição dele. Que oportunidade maravilhosa para mim, disse Aberloth. Quando eu for travesso, você será surrado. E você será fuzilado, retrucou o oficial. Mas assim que chegaram à nova e temporária Cidade Santa, encontrarão-se na custódia polida de Vol'shin, Kundu e do capataz de, e pela segunda vez Nimue teve que informá-los da morte de um camarada servindo ao seu mestre comum. Expressaram preocupação com a ausência contínua de Gaisei. Acho que o Sharfdimen Light o está mantendo por um tempo como professor de suas artes para os jovens guerreiros de Ekrebat. Ele queria me manter para ensiná-los a ler. Agora, quando poderei ver sua santidade? Ele se viu olhando para Aberloth e 3 rostos amarelos inexpressivos.